Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o capítulo 6 de História, que vai tratar um pouco do Brasil trabalhador, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco o capítulo 6, que faz parte do nosso contexto histórico, né? No que a gente está trabalhando, as habilidades que a gente precisa desenvolver. O capítulo 6 começa com uma imagem aí na tela, né? Na primeira página, para vocês avaliarem. Sempre a gente faz essas leituras de imagem. E aí a gente começa na página 96, né? Os textos e a exploração dos conteúdos. Então, começando com a luta dos trabalhadores. Aí vem uma pergunta: como você imagina o cotidiano dos trabalhadores no início do século XX? E como eles lutavam por seus direitos? Então, como você imagina, né, que era o cotidiano, o dia a dia, a vida dos trabalhadores no início do século XX e como que eles lutavam por seus direitos? Você vai responder aí o que você acha que é, porque até então a gente ainda não trabalhou os conteúdos, né? E vamos agora, a partir de agora, conhecer um pouco mais sobre essa história. Hoje, os trabalhadores brasileiros eles têm direitos garantidos, né, pela Constituição e outras leis federais. Esses direitos são conhecidos como direitos sociais, né? E entre eles estão os direitos a um trabalho digno, a um salário justo por aquele trabalho, a um mês de férias, a descansos remunerados, no caso no sábado e no domingo, né? Ter descansos. Embora nem sempre esses direitos sejam inteiramente cumpridos na prática, porque nem todos os trabalhadores realmente trabalham em lugares em que cumprem esses direitos, é importante que haja leis às quais os trabalhadores possam recorrer caso eles sofram injustiças, né? Os trabalhadores também podem se organizar para lutar por seus direitos e por melhores condições de vida no trabalho. Então a gente sabe que hoje em dia existe uma lei, né, que regulamenta as pessoas, as profissões, né? Cada profissão tem sua lei específica, horas de trabalho específicas, condições de trabalho específicas, é, tem variações na questão das férias, 13º, é, abono, mas enfim, as pessoas têm esses direitos sociais garantidos, né, na Constituição. E a partir do momento que ela se sente prejudicada, que sente que não está sendo feito o seu direito, não está sendo válido, que não estão sendo cumpridos, ela pode recorrer, né, à lei, porque ela tem essa lei que garante o cumprimento desse dever, e recorrendo à lei, aí sim, então, ela fazer valer através da lei os direitos dela. A dura rotina nas fábricas, né? Então, no início do século XX, quando a indústria começava a se desenvolver no Brasil, não havia leis ainda, que nem essas leis, né, dos direitos sociais, que garantiam os direitos dos trabalhadores. O trabalho nas fábricas era bastante duro, né, muito difícil, não era fácil. Ainda é até hoje, né, trabalhar em fábrica, dependendo do setor que você trabalha, é cansativo, mas só que hoje tem leis que regulamentam, trabalha 8 horas por dia, tem folga 2 vezes na semana, enfim, tem leis que regulamentam. Na época, não. O trabalho era pesado e a jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia, gente. Pensa para você ver, um dia tem 24 horas. 16 horas por dia, sobrava 8 horas por dia para essa pessoa comer, para essa pessoa descansar um pouco, ficar com a sua família. Era bem exaustivo. E assim, trabalhava 16 horas, ganhava pouco, os salários eram baixos, tinha muitos acidentes de trabalho, porque não tinha, que nem hoje, tem inclusive cursos técnicos, pessoas que se formam nessa área de segurança do trabalho, né, para garantir que as pessoas possam desenvolver um trabalho com segurança. Naquela época não tinha nada disso, então as pessoas trabalhavam sem equipamentos de segurança, horas de trabalho exaustivo, então às vezes trabalhavam muito cansados, poderia até, inclusive, por conta desse cansaço, sofrer algum acidente porque estava muito cansado, né? Então era muito frequente más condições de trabalho, péssimas condições de trabalho, acidentes, por conta de um contexto todo.
Mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas. Olha para você ver, hoje a gente sabe que não pode, né, ter o trabalho infantil. E na época, mulheres, crianças trabalhavam nas fábricas, ganhando muito pouco e muito menos que os homens adultos, né? Então, trabalhava-se a mesma coisa, mas ganhava muito menos que os homens adultos. Por trabalharem muitas horas, as mulheres operárias tinham dificuldade para cuidar dos filhos. E as crianças operárias geralmente não tinham a oportunidade de ir à escola, porque elas estavam trabalhando, né? E quando as empresas enfrentavam algum problema econômico que não tinha condições de manter, muitos trabalhadores eram demitidos, mandados embora, sem nenhum tipo de compensação, né? Não recebia um fundo de garantia, não recebia um seguro-desemprego, saía com uma mão na frente e a outra atrás, logo desesperado, procurando emprego para poder manter a sua família, né? E os que ficavam ali, se quisessem ficar, tinham a condição de reduzir os salários, que já era baixo. Aí tem uma imagem de operários da companhia Martins Ferreira, em São Paulo, em cerca de 1910. Havia muita demanda por ferraduras no início do século XX, que foi na época também de fazer as linhas, né, de trens que circulavam, né, já que nessa época ainda não havia veículos motorizados em circulação. E praticamente todo o transporte terrestre era feito a cavalo. Então as indústrias fabricavam, transformavam ferro em ferraduras, né? Muitas indústrias davam preferência à contratação de imigrantes, né? Que em sua maioria já tinham alguma noção de processo industrial. Então muitas empresas não contratavam as pessoas locais, né? As pessoas dali da região, mas davam preferência para os imigrantes, as pessoas que vinham de fora, que de alguma maneira já tinha um conhecimento, né, na indústria, e então isso facilitava o trabalho, que não tinha que ensinar, não tinha que esperar a pessoa aprender o serviço, digamos assim, né? Isso acontece inclusive até hoje, né? As empresas preferem pegar pessoas mais experientes do que dar oportunidade para quem está dentro, né, para quem está dentro da empresa. Agora tem aqui um textinho, leia o texto e responda as questões. O ambiente daquelas fábricas, movidas a vapor, era completamente nocivo à saúde, insalubre. Umidade, fumaça de carvão, vapor vazando e uma alimentação de miséria eram um caldo ideal para a tuberculose e outras doenças infecciosas, como o tifo e a cólera. Em 1910, nas fábricas de São Paulo, a idade média de vida de um trabalhador chegava a 19 anos, gente, imagina. Um trabalhador vivia em média até os 19 anos só. Olha que absurdo, né? Aí, primeira pergunta, letra A, qual é o assunto desse tema, né, desse textinho que a gente acabou de ler? E letra B, quais eram as consequências sofridas pelos operários, né? Tinha várias causas. E qual era a consequência dessas causas? O que acontecia com eles por conta dessas série de causas que foi apontada aí no texto? Questão 2. Leia as informações da tabela e responda as questões. Então, nós temos aí Brasil, tipos de indústria e sua participação no valor da produção, em 1920. Aí você tem o tipo da indústria, de um lado, e a participação no valor da produção do outro, né, em porcentagem. Letra A. A que ano se referem os dados da tabela? Letra B. Nesse ano, dois tipos de indústrias somavam juntas, aí, participavam, né, e juntas elas somavam mais de 60% do valor da produção industrial no Brasil. Quais eram essas duas indústrias, esses dois tipos de indústrias? Os trabalhadores se organizam, né? Em relação a essa organização, os trabalhadores eles começaram a sentir, né, que nem um menino de 19 anos morrer, né, devido a doenças adquiridas dentro de uma empresa por conta de falta de condições de trabalho, sentir o cansaço mesmo, né, a falta de zelo pela vida do seu trabalhador. Então, eles começaram a se organizar, né, em razões dessas condições precárias de trabalho, da exploração diária a que eram submetidos.
eles criaram organizações para lutar por seus direitos. Qual que era a principal reivindicações deles, né? O que mais eles queriam e que eles lutavam? Era uma jornada diária de 8 horas, ao invés de 16 horas trabalhadas. Direito a férias, a um período de férias para descansar a cabeça, ficar com a família, né? O descanso semanal remunerado, porque antes era assim, você trabalhava de segunda a sexta, você ganhava de segunda a sexta. Hoje você trabalha de segunda a sexta, mas você ganha o sábado e domingo já embutido no salário, né? Então eles queriam isso, esse descanso semanal remunerado, proibição do trabalho das crianças, que o lugar de criança é na escola, né? E de trabalhos noturnos de mulheres, porque elas precisavam ficar com as crianças, e ter seguro contra acidentes de trabalho e direito à aposentadoria. Então, a grande greve de 1917. Uma das formas de pressionar os patrões e o governo a melhorar as condições de trabalho era a realização de greves. Então, em 1917, os trabalhadores decidiram fazer uma greve geral, que praticamente parou o país para reivindicar seus direitos. Ela começou na cidade de São Paulo e se espalhou por diversas outras cidades. A mando do governo, os trabalhadores foram violentamente reprimidos pela polícia. Houve mortes, inclusive prisões, e muitos trabalhadores estrangeiros foram expulsos do país. A greve de 1917 foi a primeira de uma série. Essas manifestações foram muito importantes, pois denunciaram o caráter autoritário do governo republicano e revelavam a força da classe trabalhadora. E elas marcaram a história, inclusive até hoje a gente sabe que acontece atos de paralisação, né, de movimentos em busca de melhorias, né? Então aí a gente vê da onde vem essa concepção, né? Veio lá de trás, esses trabalhadores que trabalhavam horas excessivas, que não tinham direito a nada, né? Eles foram à luta, buscaram melhorias. Aqui é uma foto, né, na greve geral de 1917. Os trabalhadores protestavam contra péssimas condições de trabalho nas fábricas, a carestia, e aí do lado está explicando o que é carestia, né, que é falta de bens essenciais à sobrevivência, ou escassez de um produto específico. É a mesma coisa, por exemplo, de um médico que trabalha no hospital, que precisa usar máscara e não tem máscara. Basicamente é isso, né? Então, eles precisavam de materiais de segurança de trabalho, ou materiais para realizar o trabalho e não tinham. E o autoritarismo do governo. Acima, grevistas no Largo do Palácio, em São Paulo, durante a greve geral. Aí vem mais uma perguntinha para vocês. Leia uma notícia no início do século XX, publicada novamente em 2011, em comemoração a um século do jornal gaúcho Correio do Povo. Pelotas. No dia 13 do corrente, declararam-se em greve os operários da fábrica Fiação e Tecidos Pelotense. Os operários que procuravam entrar na fábrica foram impedidos nisso, bem como as operárias, pelos grevistas. A fábrica teve de ser fechada por esse motivo. Deu ordem à parede o facto de haverem sido despedidos os operários Venâncio Pons, José Paladino e Manuel Borba, pelo diretor da seção da tecelagem Luiz Mazzucchelli. Os operários da fiação solicitaram então do diretor-geral que fosse o Luiz despedido e reintegrado aqueles 3 companheiros nos seus lugares. Não sendo atendidos pelo pedido, resolveram declarar-se em greve. De acordo com a notícia, qual foi o motivo da greve realizada pelos operários, né? Por que eles resolveram fazer uma greve? 2. Leia a tirinha e responda a questão. Então você vai ler aí, né? Os pais não querem aumentar a mesada. Vamos fazer uma greve? Isso, exigir nossos direitos. Esperem, o momento não é propício. Esqueceram que esta é a semana dos boletins? E vocês têm que não só ler como a professora fez, mas avaliar a imagem mesmo, tá, gente? O que está escrito, o visual da imagem é tão importante quanto o que está escrito para poder entender e compreender. Letra A. Qual é a proposta de Carolina para os colegas?
Letra B. O que a turma pretende conseguir com esse movimento? E letra C. Procure a palavra greve no dicionário e escreva seu significado no caderno. Tá bom? Então é isso que vocês têm que estar fazendo nesse primeiro momento, né? Referente a esse capítulo. Leiam com calma novamente, grife as partes que acharem necessárias e qualquer dúvida estamos à disposição.